Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Olá, o que você vai ver agora é um show de baixaria, um show de ignorância, um show de truculência e de violência na CPMI do 8 de janeiro. A oposição bolsonarista, vendo que o relatório vai ser aprovado e vendo que esse relatório vai produzir condições políticas para que o Supremo prossiga as ações contra Jair Bolsonaro, no melhor estilo bolsonarista, trata de tentar atrapalhar o andamento dos trabalhos. O dia já se encaminha para o fim e os discursos de ódio, de violência, de provocação, de desrespeito e de uma misoginia impressionante atingem a Câmara dos Deputados, atingem o Congresso, atingem o Senado e atingem a dignidade humana. Na verdade, você vê agora um deputado dizendo que tudo aquilo ali é uma palhaçada, que nada vai acontecer, que o Bolsonaro está acima da lei. E Randolph Rodrigues dá uma bela resposta. Eu vou voltar em novos capítulos dessa ópera bufa, mas eu quero contrapor o lixo bolsonarista na boca de um dos deputados da chamada quinta série, rebatido com cultura, com educação e com uma oratória impecável do senador Randolph Rodrigues. Vamos assistir. Vamos lá. Presidente, acho que primeiro é preciso esclarecer alguns fatos. CPMI não indicia ninguém. Para com essa baboseira, vocês não têm poder de nada disso. Vocês podem recomendar o indiciamento. Eu fico olhando Jandir, Elisiane, os outros tantos aí, sem noção, falando umas asneiras, cara. Direito de resposta de quê? De falar que você é sem noção? Não tem direito de resposta. Se tivesse noção, não precisava. Pronto. Presidente, interrompeu, me dá mais um minuto aí, presidente. Olha só. Esse bando de sem noção, comunista, PCdoB, PSOL, PT, defensor do Hamas, falar de indiciar qualquer um das pessoas que estão aqui é sem noção mesmo, falta de conhecimento. Porque não existe, não tem poder. CPMI não indicia ninguém, recomenda. Recomenda quem? Ao Ministério Público, à Polícia Federal. Quem mais pode recomendar? Qualquer um que está assistindo. Eu, você, qualquer um pode recomendar. Qual é o valor do relatório? Nenhum. O relatório que está sendo apresentado aqui, debatido, votado, e toda essa baboseira que está falando aí, não tem valor nenhum. É o valor de qualquer um cidadão, de qualquer outra pessoa, de mandar um relatório, de mandar uma notificação, de mandar uma notícia-fato para o Ministério Público ou a Polícia Federal, que vão investigar. Ah, mas eu vou desprestigiar o trabalho dos colegas? Não. Cada um dá a sua visão da coisa. Todos têm acesso às informações, escreve a visão da coisa, manda para lá. Mas eu vejo a população assistindo isso aqui, esse circo, preocupada. Ai, será que vai aprovar o relatório da Elisiane? Será que não vai aprovar? E na torcida, e preocupado. Preocupa não, gente. Preocupa não, relaxa. Não tem valor. Não tem valor. Ah, mas o Bolsonaro está sendo indiciado. E daí? Vai abrir novas investigações no Ministério Público, na Polícia Federal. Vai indiciar a Elisiane também. Vai indiciar os outros deputados aqui que cometeram abuso de autoridade ao questionar os depoentes. A própria CPMI foi uma das que cometeram abuso de autoridade com alguns depoentes aqui. Então, povo que está nos assistindo, não se desespere. A esquerda faz esse barulho todo, é desespero deles. Porque o que o Nicolas falou tem muita razão.
Tem só 10 meses que a gente está aqui, a gente chegou. Vocês acharam que tomaram o poder da presidente da República e vão ter vida fácil? Vocês não vão ter sossego. Vocês vão ter a cada dia que a gente está aqui um motivo de preocupação, porque nós vamos ficar no pé de vocês. E assim como eu já estou no pé até do Janones, entrei no portal da transparência da Câmara e estou vendo os gastos dele com verba indenizatória. Estamos vendo que ele está gastando dinheiro ali com uns contratos em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Vou entrar no da Jandira, vou entrar no do Randolfo. Nós estamos aqui, nós viemos para isso, para tirar o sossego, seus. Vocês nos ensinaram. Vocês fizeram isso e agora a gente aprendeu. Com a diferença. Por eu ser um pouco mais gordinho, não vou fazer aqui no Randolfo de subir em cima da mesa. Corre o risco de destruir o patrimônio. Mas o Randolph fazia isso, subia na mesa. A Jandira fazia outra coisa. Cada um deles fazia um circo aqui no seu momento. Agora a gente veio para tirar a tranquilidade deles de tudo que eles faziam. Aí eu vi um monte de discurso aqui. A Dilma só foi um golpe. A Dilma foi... Ei, para com isso. O vice-presidente do Lula é o cara que organizou o golpe na Dilma, que vocês chamam. O Alckmin é o cara que orquestrou tudo, pô. O Alckmin trabalhou para tirar a Dilma daqui. Vocês elogiaram ele como vice-presidente. Daqui a pouco ele organiza tirar o Lula e vocês vão ter ele de presidente. Outra questão importante de falar. Qual foi o fato determinado que essa CPMI seguiu? Qual foi o objeto que ela investigou? Os atos do dia 8? Acho que não. Acho que não. Qual foi a pessoa que sentou ali para falar do dia 8? Qual? O Naime, que estava de férias? Qual? O Anderson Torres, que estava fora? Qual? O cara da Força Nacional? Não. Vocês estão nem aí para investigação de nada. Vocês querem aumentar a chance de ficar falando do Bolsonaro o tempo todo. Eu tenho a intenção, eu acho, que é uma certa paixonite pelo Bolsonaro. Michele, tome cuidado. Tome cuidado, porque pode ser que a Jandira tenha uma paixão interna, incorporada. Esse olharzinho seu aí, dedurou. Eu acho que ela existe alguma certa de desejo próprio, instinto, que ela talvez não consiga. A Elisiane mesmo colocou 1000 e poucas vezes a palavra Bolsonaro ou bolsonarismo. Imagina ela digitando com aquele olhar de amor e paixão, fervor, pensando no Bolsonaro o tempo todo. E como não conseguindo alcançar os seus objetivos pessoais ou internos, decidiu partir para o ódio, porque se ninguém pode ter o Bolsonaro, se ela não pode ter o Bolsonaro, ninguém terá. Não dá nem para baixar no nível em que se colocou esse discurso. Eu sou uma mulher que tem história na política brasileira, tem história nesse parlamento, e não vou baixar no nível desse deputado que acaba de chegar e não respeita nem o parlamento, nem a comissão parlamentar de inquérito. Obrigado, presidente. Presidente, só registrando o artigo 14 também, presidente. Deputado Abílio, passo a palavra ao senador Randolph. Presidente, inicio aqui fazendo homenagem a 2 mulheres desta comissão, além da própria relatora, a deputada Jandira Fegali, sobretudo pela coragem dela e pela valentia. Essas 2 mulheres, por tudo que passaram ao longo dessa comissão, por todas as ofensas e agressões que sofreram, e por toda a combatividade que inspira a todos nós. O relatório de Vossa Excelência, senadora Elisiane, será um documento sobre o nosso tempo. Mais do que um documento para trazer subsídios para eventuais indiciamentos ao ser entregue ao Ministério Público Federal e aos inquéritos que estão em curso, vai ser um documento ao nosso tempo. Os senhores Steve Levitsky e Daniel Ziblatt, na célebre obra Como as Democracias Morrem, destacam que, na contemporaneidade, a corrupção dos Estados democráticos de direito não ocorre como tradicionalmente, através de tanques nas ruas, ou como ocorreu no Chile de 1973, com o bombardeio do La Moneda. Ocorrem, lamentavelmente, essa é a constatação do nosso tempo, a partir da corrosão do seio democrático, por meio, às vezes,
de líderes eleitos pelo voto popular. Esse é o contexto do que ocorreu, não no 8 de janeiro somente, mas no que ocorreu, deputada Jandira, ao longo dos últimos 4 anos. Ao longo dos últimos 4 anos, ao longo dos 4 anos do governo que antecedeu o governo do presidente Lula, teve método o processo de tentar corroer a democracia brasileira. O 8 de janeiro foi o ápice deste processo golpista. Como dissemos, no curso desta comissão parlamentar de inquérito, o 8 de janeiro não foi um raio de chuva em dia de sol. O 8 de janeiro foi o resultado de um processo concatenado. E que participaram do 8 de janeiro, precisamente, pessoas simples, como, para utilizar uma expressão também da literatura política, de Hannah Arendt, pessoas comuns que compreenderam, sobretudo pelo discurso e pela narrativa que receberam, que aqueles símbolos da República e da democracia brasileira constantes na nossa Constituição, o Palácio do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a Suprema Corte, poderiam e deveriam, no dizer deles, serem destruídas. É a expressão do que pode significar, do que representa, reitero, como dizia Arendt, da banalidade do mal. Se expressa dessa forma, com pessoas comuns, simples e, às vezes, com um quê de ingenuidade. É porque, por trás da ingenuidade que alguns executam, e de fato, por trás da ingenuidade que alguns são até instrumentalizados, tem um método que foi construído, o método da disseminação do ódio, o método de espalhar o terror. Sim, o terror. E vamos à definição do que é terror. Terror, na literatura, no direito pátrio brasileiro e na definição do Aurélio, se denomina e se define como o seguinte: a tolerância ilimitada. Se define como terror como um modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Se define como terror como um emprego sistemático da violência, a fim de corroer a sociedade. É assim com o Hamas, mas é assim também com a tentativa de atear a bomba do senhor Washington no dia 24 de dezembro de 2022, na véspera de Natal, que poderia levar à morte de milhares de brasileiros. É assim com os atos que foram disseminados no 12 de dezembro de 2022, espalhando o terror aqui por Brasília, queimando ônibus, tentando cercar e sitiar o presidente da República e o vice-presidente da República eleito, sitiando e destruindo o patrimônio público. Foi assim na ocupação da porta dos quartéis, atentando contra o Estado democrático de direito. Alguns até o falam que fizeram isso em nome da liberdade de expressão. Mas a nossa Constituição nos ensina em letras claras que direito fundamental, nenhum direito fundamental é absoluto. O uso indiscriminado da liberdade de expressão não pode corromper a maior conquista da sociedade brasileira, que é o Estado democrático de direito. O pilar é dito pelo querido ministro Aires Brito. A Constituição nos ensina o caminho. O Estado de Direito, a democracia é o conteúdo. O restante é continente, mas o conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. Não se pode tolerar o uso indiscriminado da chamada liberdade de expressão contra a existência da democracia. É o paradoxo de Karl Popper que diz isso. Não se pode tratar os intolerantes com tolerância, porque com isso se reproduz a intolerância. O conjunto da obra de Vossa Excelência, senador Eliciane, primeiro, nos coloca como documento desse tempo o confronto pela defesa da democracia que cabe à nossa geração fazer. Ocorreu ao longo de 4 anos, mas ocorreu sobretudo depois do dia 30 de outubro, com o não reconhecimento do resultado das eleições e com os eventos que se seguiram até o dia 8 de janeiro, uma busca indiscriminada de derrubar o poder político eleito em 30 de outubro. Isso hoje já testemunhado inclusive pelo ajudante de ordens do ex-presidente da República, que chegou a testemunhar em delação dita que as Forças Armadas foram chamadas a dar o golpe. Inclusive,
com o compadrio e o apoio, lamentavelmente, para desonra das Forças Armadas, de um dos chefes militares, que não se concretizou. E é nesse sentido que se diga, nesse momento, um reconhecimento ao papel das Forças Armadas em não ter embarcado na aventura golpista daquele momento. Ao fim, senadora Elisiane, o relatório de Vossa Excelência, ela também, de modo cabal, ela sepulta uma tese negacionista, eu diria. Mas, enfim, nós não toleramos nessa comissão, e o vosso relatório não tolera negacionismos, porque a última vez que teve tolerância na sociedade brasileira sobre negacionismos, científico no caso, isso levou à morte de mais 700 mil compatriotas. Por isso nós não aceitamos o negacionismo do 8 de janeiro e do processo que o antecedeu sobre as teses rocambolescas, quase que com toques de alucinógenos, de que o nosso governo seria responsável por um autogolpe contra nós mesmos, que o ministro da Justiça, Flávio Dino, estaria conspirando contra ele mesmo para apear do poder o governo que foi eleito. Dotes rocambolesco, tese rocambolesca com dotes alucinógenos. Isso é derrotado, sobretudo no relatório de Vossa Excelência, que reporta os fatos, reporta a realidade, resgata a realidade diante do negacionismo existente. Senadora Elisiane, minhas homenagens a Vossa Excelência ao relatório. Minhas homenagens a Vossa Excelência por ter chegado até aqui. Como se diz na poesia e como se diz na oração, bem-aventurados aqueles que chegam. Minhas homenagens a Vossa Excelência, que não descaminhou na grande marcha até chegar aqui. Minhas homenagens a Vossa Excelência, que não se desmoralizou ante as pressões aliciadoras das redes sociais que existiram, ante as ofensas e agressões que Vossa Excelência foi vítima. Minhas homenagens a Vossa Excelência, que não desertou, que não caiu no caminho. Quanto ao vosso relatório e quanto ao resultado da votação nessa CPI, que fique para nós o ensinamento de Ulisses Guimarães, no célebre discurso de 5 de outubro de 1988, como uma das principais obras da oratória brasileira, proclama o mandamento máximo da nossa Constituição. Diz o doutor Ulisses: a Constituição certamente não é perfeita, pois ela mesma admite a reforma. Quanto a ela, divergir sim, discordar sim, descumprir jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. A supremacia da Constituição é o ápice da democracia. Este mandamento, externado aqui no 5 de outubro de 1988, diz para nós o fundamento da nossa democracia. Ao longo de nossa história, várias vezes, essa grande conquista dos brasileiros foi interrompida. Nós estamos aqui, sob a égide do vosso relatório, para dizer que desta vez não. Para dizer que nunca mais terá interrupção sobre a democracia brasileira. Para dizer sobre a égide do vosso relatório, sobretudo, o seguinte: que os fatos do 8 de janeiro devem ficar na memória, porque a memória é um dever sagrado de toda civilização. A memória serve, sobretudo, para que a gente não esqueça os episódios ocorridos, para que não esqueça, para que nunca mais aconteça. Muito obrigado, senador Randolph. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o senador Jorge Seife.